Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 24 de Êxodo. Isso é muito bom, porque a gente concluiu já, né, a aliança, né? Ou seja, na verdade esse capítulo conclui a aliança, né? Mas um capítulo 24 que a gente vai continuar esse momento, daqui a pouco a gente vai ver essa entrega até das tábuas da lei, muito interessante. Mas eu quero agradecer vocês, o carinho enorme. Olha, gente, ontem eu fiquei lendo a noite toda praticamente os comentários que vocês deixaram. Eu me emocionei, verdade, me emocionei mesmo, de tanto carinho, de tanto amor da parte de vocês. Muito obrigado. Quero agradecer as orações, todas as orações que vocês fizeram por mim, graças a Deus. É por causa dessas orações que eu estou bem, tá bom? Muito obrigado mesmo. E olha, vamos continuar aí, ó, me ajudando a espalhar para todas as pessoas esse nosso curso, hein? Mande pelos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, manda os vídeos para todo mundo. Por que eu quero que todo mundo tenha esses vídeos? Para a gente ler a Bíblia cada vez mais gente lendo a Bíblia é muito bom, tá certo? E você entra no meu canal, ensina as pessoas a entrarem, se inscreva, aciona o sininho ali, ó, para todas as vezes que eu trazer aqui o curso, você saber que a gente começou, tá bom? Vamos rezar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Isso, é Ele que nos ilumina, dá clareza, sabedoria para a gente compreender e entender a Bíblia. Bíblia na mão, capítulo 24. Aliás, é um capítulo bem curtinho, viu, gente? Bem curtinho, né? Como eu disse para você, é a conclusão da aliança, tá bom? Vamos ler junto, então. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Ele disse: o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim ao monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco a Arão e Hur. Se alguém tiver um litígio, se dirigirá a eles. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. O Monte Sinai ficou 6 dias na nuvem. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem.
Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha um aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Entendeu que interessante? Olha que interessante. Há 3 momentos em que Moisés sobe ao Monte Sinai, e sobe ao monte de uma maneira muito interessante. Você vai entender, muito interessante. Olha ali, olha o que acontece. Moisés, olha ali, capítulo 24, terminou todo o Código da Aliança, já deu os 10 mandamentos, já foi dado os 10 mandamentos e já foi dado o Código da Aliança. Lembra que o Código da Aliança terminou ali em capítulo 23, versículo 19. O que é o Código da Aliança? Leis, né, muito práticas daquilo que deveria ser feito. Atenção! Moisés, então, chama Arão, Nadab e Abiú. Depois eu vou falar quem que é Nadab e Abiú para você. Eles sobem lá. E aí, sobem lá e tal, aquela coisa toda. E aí, Moisés escreve e apresenta para o povo. E o povo diz, faremos tudo que o Senhor disser. Seremos obedientes. Ok? Ou seja, o povo disse, ou seja, Deus apresenta os mandamentos, Deus apresenta o Código da Aliança. Moisés escreve, atenção, lembra disso, Moisés escreve, apresenta para o povo fala, faremos tudo que o Senhor disser, tudo porque seremos obedientes. Tá bom. Aí, Moisés sobe de novo, ainda com Arão, Nadab e Abiú, e mais os 70 anciãos, tem os 70 anciãos que eu tinha esquecido, e ele sobe, olha que interessante, sobe agora e Deus escreve na pedra, e Deus escreve agora, Primeiro Moisés escreveu, depois Deus escreveu. Primeiro Moisés escreveu, depois Deus escreveu. Volta para o povo diz, faremos tudo que o Senhor disser. Povo de novo. Deus apresenta o código, Deus apresenta as leis e o povo diz, faremos tudo. E uma terceira vez, Moisés sobe. Com quem? Agora ele não sobe com Arão, Nadab e Abiú. Ele sobe agora com Josué. Josué é muito importante, porque Josué vai chegar com o povo lá na Terra Prometida. E aí ele fica Arão e Ur, fica aí. E eu dizendo porque é o seguinte, qualquer pendenga que o povo tiver aí, vai discutir com Arão e com o Ur, porque agora eu vou subir. Ele sobe com o, como que chama? O Josué, mas, atenção, ele sobe com Josué, mas só ele entra naquilo que apresentou como a presença de Deus. Uma nuvem densa, ele entra naquela nuvem e ali Josué fica de fora e ali ele tem esse contato com Deus, um contato íntimo. Diz a Escritura que ali ele vai permanecer 40 dias e 40 noites num grande retiro onde ele se coloca na presença de Deus. A Bíblia fala assim, aqueles que tiveram esse contato com Deus não morreram, os eleitos não foram poupados, não morreram, porque ninguém pode ver a Deus, Então, Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites diante de Deus numa experiência profunda de Deus. Vem cá, agora é interessante os versículos que a gente tem que ver aqui, que é muito interessante, é facinho também, é muito interessante. Versículo 1, vem comigo aqui. Deus disse a Moisés, sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel, prostrai-vos à distância. Ou seja, fique à distância e eu vou entrar e eu vou ter contato com Deus. Quem que é Nadab e Abiú? Nadab e Abiú são filhos de Arão, gente. São 2 filhos de Arão. Onde que está isso? Isso está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 23. Vai lá. Êxodo capítulo 6, versículo 23, quando fala da descendência de Arão, fala Aminadab, e fala Nadab e Abiú, filhos de Arão. Então, sobe Arão, Moisés e os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Tá bom? Olha que interessante isso que eu chamei a atenção de você. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor.
No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. E Moisés escreveu, opa! E eu disse para vocês que depois Deus escreveu. Primeiro Moisés escreve e depois a Bíblia fala que Deus escreveu. Que Deus escreveu. Deixa eu te explicar o que é isso. Gente, era comum nas alianças na antiguidade que o documento fosse escrito pelas duas partes. Olha que interessante isso. Então, por exemplo, eu fazia uma aliança com você, um contrato, alguma coisa. Então, nós dois, a gente escreveria este contrato, este código e tal. Nós dois que fizemos aliança. Aí, cada um ia depositar este documento no seu templo. No seu templo, no templo de cada um. E aí o que acontecia? Isso se tornava uma lei vigorosa, porque ali essa lei estaria sendo praticamente abençoada, né? O que acontece? Moisés escreve, edifica um altar com 12 estelas, depositou o documento numa espécie de templo. Deus escreve e apresenta para Moisés. Ou seja, as duas partes escreveram o documento. Cumpre-se assim um costume das alianças antigas, da antiguidade, que os dois escreviam um documento, depositavam nos seus templos para serem observadas. Muito interessante isso, tá bom? Olha aqui, versículo 5, vem comigo aqui. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Sacrifícios de paz, sacrifícios pacíficos, né? Isso aqui, gente, é o cumprimento da promessa que foi formulada lá no capítulo 19. Depois você procura isso. Lá no capítulo 19 de Êxodo, a promessa ela é formulada e o cumprimento acontece aqui, quando os jovens apresentam sacrifícios de paz, sacrifícios pacíficos. Isto aqui é o cumprimento daquela promessa que foi formulada lá no capítulo 19, versículo 5, por aí, tá bom? Tá certo? Então aqui se cumpre a promessa que foi formulada. Deus prometeu, Deus cumpriu. E Deus sempre cumpre. Versículo 8, vem cá. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Aspergir o povo com o sangue. Atenção. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Gente, aspergir o sangue sobre o povo é um ritual de consagração de sacerdotes. Olha aí, é uma coisa interessante. Este aspergir o sangue sobre pessoas era o ritual de consagração de sacerdotes. Quando Moisés asperge todo o povo com sangue, é como se ele estivesse dizendo, é uma nação de sacerdotes. É todo o povo sacerdotal, porque é um rito usado para consagrar sacerdotes e ele usa para consagrar todo o povo, ou seja, todo o povo é sacerdote diante de Deus. Vou voltar nessa questão do sacrifício da paz. No versículo 11, sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. Aqui é muito interessante a gente lembrar uma coisa. Isso é muito importante, muito importante. Esse aqui é o chamado sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico, ele geralmente é concluído com um banquete, que todo mundo come e bebe. Então isso é muito interessante. Chamado sacrifício pacífico, sacrifício de paz. Você viu ali que os jovens ofereceram o sacrifício de paz, que é um sacrifício que eles imolam touros e tal, imolam touros, imolam vacas e tal, aquela coisa toda, e depois todo mundo come e bebe, se refestelando num grande banquete. Aqui, no versículo 8, depois de todo mundo ser consagrado, eles oferecem um sacrifício de paz e todo mundo come e bebe. Isso é muito importante. Sabe por que é importante, gente? Eu vou te explicar por que é importante. Porque é um grande banquete. Aí você vai lembrar comigo aqui.
O grande banquete sela sempre a comunhão entre povo e Deus. Um grande banquete sempre sela a comunhão entre o homem, entre o povo e Deus. Nós temos um exemplo de grande banquete, num sacrifício pacífico, entre Isaac e Abimeleque. Lembra? Lá em Gênesis capítulo 26, Isaac e Abimeleque fizeram uma aliança, fizeram uma grande aliança, fizeram um sacrifício pacífico e fizeram um grande banquete. Depois, nós temos um outro exemplo. Jacó e Labão, lá em Gênesis capítulo 31, eles fazem uma grande aliança, Jacó e Labão fazem uma grande aliança, oferecem um sacrifício e depois faz um grande banquete. Recorda o que eu falei para você? O sacrifício pacífico, ele é sempre concluído com um grande banquete, que significa o quê? A aliança entre o povo e Deus. E agora eu queria chamar a atenção para você. O banquete, o grande banquete da ceia, da última ceia, junto com Jesus. Esse é um grande banquete, o grande banquete da aliança, que sela a grande, a nova e eterna aliança com Deus e o seu povo. É aquele banquete lá na última ceia com Jesus. É como se fosse este grande banquete pacífico, esse grande sacrifício pacífico, neste grande banquete em que é selada uma aliança. E eu volto a dizer para você, cada missa, cada celebração é um sacrifício que se oferece ali no altar, porque Jesus é imolado. Mas ele, ao mesmo tempo que é um sacrifício, é um banquete. Um banquete como este banquete que fizeram no Sinai, selando a aliança do povo e Deus. Por isso, cada missa é o sacrifício de Jesus vivo, que imolado no altar e depois se torna banquete. Nesse banquete que é o banquete da nova e eterna aliança. Tá vendo que coisa linda? Como que está tudo ligado? A Eucaristia ligado com o Sinai, os banquetes, os sacrifícios ligado com o novo e eterno sacrifício em Jesus. Olha que beleza, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E no versículo 12 a gente termina assim, olha, o Senhor disse a Moisés, sobe para mim ao monte, ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a sua instrução. Para a sua instrução. Na verdade, aqui foi traduzido como instrução, mas muitas Bíblias e o original traduz como para o ensino. O ensino, isso é muito importante. Aqui, Deus dá, olha que bonito, ficarás para que eu te dê as tábuas de pedra com a lei, os mandamentos, para que você ensine. Ensine o quê? Ensine o quê? Ensine o povo, ensine a lei, ensine os mandamentos. O ensino aqui é muito importante. Ensinar a lei para o povo, ensinar o povo a caminhar na lei e ensinar os mandamentos ao povo. O ensino. E eu queria terminar hoje dizendo uma coisa para você. O povo disse, faremos tudo, Senhor, obedeceremos sempre. Sempre nós fazemos isso diante de Deus. Dizemos para o Senhor, faremos tudo, Senhor, obedeceremos sempre. E sempre Deus é fiel. E sempre nós falhamos na nossa promessa. É muito importante lembrar isso. Já que nós prometemos, a gente precisa fazer de tudo para cumprir. Seremos obedientes, dizia o povo. Seremos obedientes, repetimos nós. Obediente significa ouvir e fazer o que o Senhor pede. Ah, gente, às vezes o que o Senhor pede é tão difícil, mas é preciso fazer. Às vezes o que o Senhor apresenta para a gente é tão difícil, mas é preciso seguir.
Às vezes os caminhos do Senhor são tão diversos daquilo que a gente pensava, mas é preciso caminhar nesse caminho. Se a gente for obediente, ou seja, se a gente escutar, sempre nos daremos bem, porque sempre Deus quer o melhor para nós. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleo detribuiuda, radix Davide. Aleluia.